estou de volta dessa vez para falar sobre frase, oração e período, tá? Esse assunto que parece ser simples, mas muitas pessoas se complicam, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre isso e depois vou gravar alguns vídeos falando sobre orações adverbiais, orações substantivas, tá? Que são assuntos um pouquinho mais complexos e precisam primeiro desse tipo de informação, tá? Primeiro vamos trabalhar os conceitos de frase, oração e período, para depois a gente trabalhar outros tipos de assunto, tá certo? Vamos lá. Bem, aqui a gente vai começar com o que é frase, tá? Então, frase é todo enunciado com sentido completo, tá certo? Eu tenho um exemplo aqui. Você foi ao supermercado? Sim, tá? Então, tanto o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo são frases. Por quê? Porque eu tenho um sentido completo. Como assim? Vamos lá. Quando eu pergunto, você foi ao supermercado? O meu interlocutor, ele entende o que eu estou perguntando, tá? Da mesma forma que quando o outro responde sim, quem perguntou também entendeu. Então, como houve uma comunicação, independente do tamanho do enunciado, eu tenho duas frases, tá? Uma que é chamada de frase interrogativa e a outra que é chamada de frase afirmativa. Bem simples aí. Você tem outros tipos de frases que você pode pesquisar mais à frente. Mas basicamente, frase é isso. Então perceba que no primeiro exemplo eu tenho o verbo, eu tenho um pronome, eu tenho sujeito e predicado e tal. E no segundo exemplo eu tenho apenas uma palavra, sim, tá? Mas mesmo assim, os dois exemplos são frases, tá? Agora vamos ver o que é oração. Bem, estamos aqui. Oração é todo enunciado linguístico dotado de sentido, porém, há necessariamente a presença do verbo ou de uma locução verbal, tá? Então, vamos ao exemplo. Adorei o jogo de futebol. Perceba aqui, sublinhado, adorei, tá? Do verbo adorar. Então, eu tenho um verbo e em volta desse verbo, tá? Eu tenho outras palavras. Então, a oração ela depende da existência de um verbo ou de uma locução verbal. Mais à frente eu vou explicar o que é uma locução verbal. Então, se eu tiver o verbo, eu tenho oração. É por isso que dizem sim, é o seguinte: toda oração é uma frase, mas nem toda frase é uma oração. Porque a frase não depende da existência de um verbo, mas a oração sim, tá certo? Então, esse é o conceito básico que vocês têm que aprender. Primeiro, a identificar o verbo na oração. E a partir da identificação do verbo, você consegue fazer a análise sintática que é tanto pedido assim nas escolas, tá? A identificar o sujeito, o predicado, o tipo de verbo, etc. e tal. Bom, vamos agora ao período. Bem, aqui nós temos período. O que é o período? Período é um enunciado linguístico que se constitui de uma ou mais orações. Então, você já viu o que é frase, já viu o que é oração, e agora a gente vai ver o que é período, tá certo? Vamos ao exemplo. Período simples com apenas um verbo. Se eu tenho apenas um verbo, o período é simples. Tomei suco de maracujá. Tomei do verbo tomar, suco de maracujá, então eu tenho apenas um verbo, o período é simples, tá? Agora, se eu tiver mais de um verbo, tá? Então eu vou ter o período composto. Aí tem um exemplo aqui. Vim, vi e venci. Frase atribuída ao imperador Júlio César. Bom, aqui eu tenho três verbos.
tendo 3 verbos, eu vou ter período composto, tá? Um verbo, período simples, dois ou mais verbos, período composto. Agora, vamos à explicação do que é locução verbal, para não confundir na classificação de período simples e composto. Então, trouxe aqui, ó, locução verbal é a junção de 2 ou mais verbos, sendo um auxiliar e um principal, os quais exercem a função morfológica de apenas um verbo. Ou seja, são 2 ou mais verbos, mas que funcionam como se fosse um, tá? Vamos ao exemplo. Ainda estou lendo o livro de Saramago, tá? Estou lendo. Eu não posso separar, não são verbos independentes, eles funcionam como um só, então são inseparáveis. Dessa forma, apesar de eu ter aqui 2 verbos, tá? Como eles funcionam como se fosse um, eu vou ter uma locução verbal. Se é locução verbal, tá? Eu tenho período simples. Eu não vou ter período composto aqui. Aqui eu tenho período simples, tá? Isso tem que ficar bem claro. Então, nesse caso aqui, apesar de ter 2 verbos, eles funcionam como um só e, por isso, eles são chamados de locução verbal e o período aqui, no caso, ele é simples, tá? E a gente deve ter cuidado com o gerundismo, tá? O que é o gerundismo? Tá? É o excesso de gerúndio na frase, ou digamos assim, não há necessidade nenhuma de usar o gerúndio e a pessoa usa. Isso é muito comum naquele pessoal que trabalha com telemarketing, aquele pessoal que vive atendendo o telefone, fazendo transferência, que você vai entrar em contato conta do seu banco, ou atendimento médico, etc. e tal. Esse pessoal, eles adoram utilizar essas expressões aqui, ó. Vou estar transferindo sua ligação. Então, aqui você percebe, eu tenho 3 verbos. Vou estar transferindo sua ligação. Então, eu tenho o primeiro verbo, o segundo e o terceiro verbos, tá? Nesse caso, tá? Mesmo não sendo recomendado utilizar esse tipo de construção, aqui eu tenho uma locução verbal, tá certo? E esse período aqui ele é simples, tá? Como é que poderia ficar essa frase aqui? Eu poderia simplesmente dizer, vou transferir sua ligação. Simples assim, vou transferir sua ligação. Eu teria uma locução verbal com apenas 2 verbos e seria até mais simples. Esse vou estar transferindo sua ligação, diz a lenda, que quando os manuais de telemarketing chegaram ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, foi feita uma tradução literal. Ou seja, como lá eles utilizam bastante o gerúndio, eles não fizeram uma adaptação para a fala do Brasil, tá? Para a linguagem do cotidiano brasileiro. Então, eles começaram a utilizar esse tipo de expressão. Dizem que é isso, tá? Esse é o motivo de ter tanto o pessoal do telemarketing exagerando no uso do gerúndio. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? A fazer diferença entre frase, oração e período. E nas próximas aulas eu vou trazer novos assuntos. Eu vou trazer os assuntos do período composto, período simples, sujeito, predicado, etc. e tal. E vou postando aqui. Quem quiser, se inscreve no canal, dá um like aqui nesse vídeo, tá? E você também pode me ajudar nos comentários pedindo assuntos. Eu vou falar de literatura, vou falar de gramática e vou falar de produção textual, tá? Você tem dúvida em relação à produção de texto, resenha, artigo científico, monografia? Deixa a sua dúvida aqui nos comentários que eu dou um jeitinho de fazer um vídeo para ajudá-los, tá certo? Então é isso. Quem gostou, compartilha, tá? Esse vídeo aqui com outras pessoas que estejam precisando, principalmente nesse momento de pandemia. E eu vou depois fazer novos vídeos para vocês, tá? Então, abraço a todos
e até a próxima.